Olá, pessoal da Bechá, e estou aqui hoje com a Yuri Hayashi, que é pesquisadora especialista em chá, fundadora da Escola de Chá em Baú, e a gente vai falar aqui, fazer uma entrevistazinha aqui, falando um pouco mais sobre ela e a escola e o trabalho, né, que é feito por lá. A Yuri entrou no mundo do chá, começou a estudar bastante ali em 2007 e começou na parte de educação, né, em 2013. Começando aí, então, com a Escola de Chá em Baú, que vem desenvolvendo um trabalho 100% dedicado à educação do chá, né, no país. Ela vai falar um pouquinho mais, então, sem muitas demoras aqui. Yuri Hayashi e Escola de Chá em Baú. Oi, Yuri. Oi, Fábio. Prazer estar aqui entrevistando você. A prazer é meu. Adorei. Foi sorteado, né? Eu sei quem ia me Pois é. entrevistar. Mas é muito legal que foi você. Obrigada, viu? Imagina, foi ótimo também, eu adorei. E queria começar falando que você falasse um pouco aí por que, né, então, uma escola de chá e quando foi esse início, essa primeira aula e mais ou menos aí também com quantos alunos já passaram por aí. Olha, por que que eu trabalho com educação foi um mistério do universo, na verdade. Que o início do nosso trabalho, eu queria mais degustar chás, eu queria compartilhar, mas já pensando num público formado. E aí que eu percebi que naquela época não tinha, né, pessoas ainda com essa parte da pesquisa, da análise sensorial do chá, e juntando com a demanda assim de pessoas que em 2007 que eu comecei a estudar, eu criei um blog, né? E através desse blog eu comecei a conhecer pessoas, né, que entravam em contato. Então, aí esse pessoal que entrava em contato comigo começou a pedir curso, falou assim, Yuri, eu não encontro nada no Brasil, você podia dar um curso, enfim. Mas a ideia foi amadurecendo, né, em 2010, que antes eu morava em São Paulo, mas eu morava no Rio de Janeiro, e aí eu mudei agora para o interior de São Paulo, que é lá em São Bento de Sapucaí. Aí em 2010, quando a gente fez essa mudança, aí a gente construiu uma cozinha, né, aqui no nosso terreno, porque eu e o Cláudio, meu marido, a gente gosta muito de cozinhar. Então, quando a gente fez essa construção, eu imaginei que eu poderia fazer ali as coisas, né, de degustação. Mas juntando tudo isso, eu falei, não, eu acho que tem que ser um passo anterior, eu vou ter que ensinar, né, o básico, porque eu vi que as pessoas não sabiam nem preparar o chá, elas não sabiam nem escolher, na verdade, elas nem sabiam o que era chá, o que era infusão, né, era tudo chá, 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 então eu falei, tá bom, então eu vou ter que fazer essa introdução. Mas foi uma coisa bem despretensiosa, né? Eu nunca imaginei que ia crescer, né? Que esse trabalho que a gente tem hoje, naquela época, realmente era mais só um início, né? Uma entrada assim, no mercado, mas de forma bem informal ainda. Enfim, e aí essa coisa de acabar caindo para a educação é porque eu sempre gostei, na verdade, dessa parte mais acadêmica, né, mais parte de estudo. E quando eu estudava, né, eu sou formada em design digital, quando eu estudava, quando eu me formei, e naquela época eu já trabalhava, fazia direção de arte em agência, tudo, mas eu não queria mais continuar nessa área, eu queria cair para a parte de educação. Então eu sempre tive, assim, eu sempre fiquei namorando, assim, a parte de educação, mas quando eu realmente entrei nela, foi no chá. Olha só que coisa. Então, eu acabei, acho que foi uma coisa meio que natural, foi um desejo antigo e desvirtuou totalmente, porque quando eu estava no design eu queria fazer educação da parte de semiótica, que é a filosofia da imagem. Nossa, estudei pra caramba, sabe? Eu falei, gente, e larguei no fim. Ainda hoje, obviamente, utilizo coisas, né, daquela época, né? Eu acho que o conhecimento nesse sentido acaba ficando, mas eu nunca imaginei que eu ia mudar esse direcionamento de educar, só que agora na parte do chá. Então, enfim, aí foi por isso que eu acho que a educação acabou ficando aqui, e eu gosto muito dessa coisa de ensinar, né, de ajudar, de propagar coisas interessantes, né, fazer a ponte, né, porque a educação para mim enfim, acho que deve ter alguma pergunta que eu vou falar melhor sobre educação, mas só para vocês entenderem, a educação para mim é uma coisa muito valorosa, né?
E eu não estou querendo desmerecer outras áreas nem nada, mas eu acho que é um pilar para a gente poder apreciar o chá, para a gente entender o que, que a gente está querendo vender, ou entender o que a gente está querendo propagar. Eu acho que a educação é o veículo principal, né? Enfim. Ai, Fábio, você fez várias perguntas, me lembra o resto agora. A primeira aula, como foi esse início, e quantos alunos já passaram pela escola até agora? Beleza. Assim, primeira aula, na verdade, todos os cursos que a gente faz novos aqui, eu testo. Então, a primeiríssima aula foi um curso de teste, sempre com pessoas que eu já conheço, para poder até pegar o feedback mais sincero, né, o que elas acharam, se precisava melhorar alguma coisa. Mas foi 2013 que eu comecei mesmo, né, que eu formulei o curso, que hoje, por incrível que pareça, é o essencial de chá, que está na nossa grade já, mas é o mesmo curso, tanto que eu já tinha feito, já varri assim, bastante aspectos da cultura, é o mesmo curso, só que hoje um pouco mais aprofundado em cada tema. Mas é exatamente igual. Se eu pegar a apostilinha que eu dava lá em 2013, eu vejo os tópicos, eu falei, gente, é exatamente a mesma coisa, só que agora de forma mais aprofundada, com mais conhecimento também, obviamente, que com os anos a gente aprende que o chá é um ensinamento infinito. Então, o primeiro curso oficial foi o teste, mas a partir de 2013 eu comecei a atender muitas pessoas que tinham curiosidade. Naquela época, nós não tínhamos um mercado de chás especiais, tá? Em 2013, tanto que o curso que eu dava, eu chamava de chá gourmet, ainda não tinha o termo chá especial. O mercado não tinha se decidido ainda o que eles iam utilizar. Então, quando a gente tratava do chá, a gente chamava de chá gourmet. E nessa época, as aulas do meu primeiro ano inteiro foram muito assim de pessoas curiosas. De forma geral, curiosos, pessoas, senhoras que gostavam do chá da tarde, e aí depois a gente foi trocando, assim, o público, assim, entre eles pessoas mais ligadas a movimentos naturais, né, pessoas vegetarianas, veganas, até a gente chegar realmente no pessoal interessado na parte do sabor. Então teve aí uma transição. E como é muito tempo atrás, desde aquela época até hoje, até na verdade o fim de 2019, a gente tinha contabilizado mais de 800 alunos, somando né, todo esse tempo. Mas eu vou ser sincera que depois eu não fiz de novo a conta, e agora que tem o EAD, que é tudo online, eu acho que a gente deve ter chegado a 1.000 alunos já, mas eu preciso confirmar, tá? Não é oficial o número. Também vale, vocês têm uma pegada de ter turmas geralmente pequenas, né? Então... Isso, exatamente. Eu comecei fazendo turma, na verdade era particular, então se tinha uma pessoa e reservava, eu fazia. E aí o tempo foi passando, né, esse 2013. Aí o interesse foi aumentando, né? O conhecimento sobre os chás especiais foi aumentando, aí começaram a abrir lojas, enfim, começou a movimentar mais a nossa comunidade, então foi crescendo. E aí eu comecei dando particular, depois eu comecei dando até 6 pessoas, mentira, primeiro foi 4, depois foi para 6, depois foi para 8, e hoje a gente chegou no número de 10 pessoas. E eu sempre dava uma aula só por mês, porque chegou no momento que era tanta gente e eu trabalhei tanto, eu fiquei até doente, de tanto que eu estava trabalhando. Mas foi assim, foi um ano assim que foi impressionante, assim, o aumento, acho que foi 2016, o aumento, assim, da busca, né, das pessoas, elas me faziam trabalhar durante a semana, durante o final de semana, eu atendia também para consultoria, então eu estava trabalhando, assim, direto, e aí eu estava tomando muito chá, muito chá, e eu tive um problema, assim, sério com o chá de realmente, por eu ter baixa absorção de ferro já naturalmente desde pequena, eu tive que começar a dar uma controlada. E infelizmente tudo que é demais, tudo que a gente abusa, né, dá problema. E aí a gente, enfim. Mas aí esse momento foi quando eu parei para pensar e realmente organizar. Falei assim, gente, eu preciso botar um limite e eu preciso fechar no máximo uma turma por mês
para conseguir dar uma coisa com qualidade, né? E eu também estava muito cansada. E você sabe, né? Quando a gente trabalha muito, por mais que você goste muito do que você está dando, lidando, você fica cansado e pega desgosto. Então, eu falei assim, a gente não pode deixar esse relacionamento chegar nesse momento. Aí eu falei, não, vamos organizar. Então, máximo turma de 10 pessoas e, enfim, e aí meio que fluiu melhor. Legal. E eu vou já colocar aqui duas perguntas juntas para a gente já fazer um bloquinho. Primeiro, falar um pouco assim do, acho que é sempre interessante, sempre as pessoas carregam as suas histórias, né, com o que elas fazem. Então, como começou o consumo de chá, né, na sua vida, desde pequena? Tem relacionado a alguma experiência, algum momento, enfim, como é que foi um pouco isso? Porque eu acho que se conecta, né, com o próprio fazer, né, com o que você faz, e também com que eu acho que liga como você chegou nessa questão de estudar, né, que eu acho que é muito importante para você. O que você considera mais importante para quem quer aprender sobre chás, né? Que a pessoa deve Sim. procurar, ou enfim, Uhum. deve estar atenta, né, e tudo mais. Sim, sim. Bom, eu comecei a tomar chá porque eu tenho descendência japonesa, né? E aí é bem comum, né, para os japoneses, os descendentes que estão aqui no Brasil, tomar. Eu não vou falar que era chá, tá? Porque eu lembro muito bem quando eu era pequena, era muita erva mate, que era o que tinha em abundância, a erva mate tostada. Então a gente tomava muito, né, não de cuia, né, feita em infusão, tal. E só depois eu lembro de ter mais acesso ao chá verde, né? Ainda assim de baixa qualidade. E meus pais e minha família, de forma geral, tomavam muito café também, porque era o que tinha. A gente tinha tudo, a gente tinha garrafa térmica de chá, de café, mas assim, é uma coisa que eu sempre esteve presente. E eu acho que, pensando hoje, eu acho que isso me influenciou a ter o gosto pela bebida quente, né? Seja ela o café, porque eu gosto de café também, seja o café, seja o chá, enfim. O chimarrão também gosto, então, sabe? Tem essa cultura de tomar uma coisa quente que eu acho que para algumas pessoas é difícil, por incrível que pareça, eu tenho muitos alunos que falam assim, eu não conseguia tomar nada quente. Eu só gosto de coisa gelada. Existe esse tipo de pessoa também. Tem. Então, hoje, acho que hoje me influencia. Também me influenciou muito a parte de tomar uma coisa que é amarga. É, eu nunca tive muito problema com amargor. Pelo menos desde que eu me lembro assim, de fase adulta, eu sempre gostei, eu nunca tive problema de coisas amargas, então acho que isso me ajudou muito. Mas o chá que eu tomava na infância não tem nada a ver com o chá que hoje eu trabalho, não, muito contrário. Então, eu acho que é uma coisa que foi amadurecendo. Quando eu cheguei assim numa fase mais adulta, eu sempre tomei chá, e eu já tomava assim chás importados até, mas eu nunca prestei atenção que eu tinha essa coisa no meu dia a dia. E eu acabei percebendo muito pela influência dos meus amigos, na verdade, que eram quem me davam chás, me davam presentes relacionados a chás. E a gota final foi quando eu casei e o Cláudio falou: Yuri, você gosta tanto de chá? É mesmo? Não, olha É só. verdade, eu gosto muito de chá, porque aí na cozinha eu peguei metade da cozinha que era minha e dele só para botar coisa de chá, né? Então tinha muita coisa de chá. E aí ele que realmente pontuou e eu realmente comecei a perceber, realmente, eu gosto muito de chá. Mas aí essa coisa desse chá especial que a gente fala hoje aconteceu porque, novamente, o Cláudio, quando a gente estava ainda morando lá no Rio de Janeiro, e ele estava fazendo o curso de cervejaria artesanal. Então, ele fazendo esse curso e tá todo animado, né? Contando para mim, nossa, legal o curso, faz isso, faz aquilo. Deu, nossa, que bacana. Eu só estava achando maravilhoso, né? Daí ele falou assim, por que que você não procura uma coisa também relacionada ao chá, só que algo assim e tal? Eu falei, nossa, eu nunca pensei nisso antes, Cláudia. E ele falou, não, acho que você deve investir, porque você gosta tanto, né? E em casa era bem dividido realmente, tipo, ele gostava de cerveja, eu gostava de chá. E eu nunca tinha passado na minha cabeça que dava para estudar sobre chá. E eu acho engraçado que hoje eu vejo essa mesma história que eu estou contando para você se repete com diversas Melhor pessoas, né? As pessoas pesquisar. não, ninguém para pensar, não, o chá dá para estudar, o chá tem uma comunidade, né? Enfim. E aí, enfim, daí ele comentou, dele, tá bom, vou ver. Aí eu comecei a pesquisar. Essa época era 2007, né? E Quase aí, nada essa é época. acessível. Não tinha, né?
Aqui no Brasil, nós tínhamos poucas casas de chá especializadas, e dava para contar no dedo, assim, tinha umas 3, assim, e aí, pesquisando sobre cursos lá fora, encontrei, mas eram caríssimos, né? E era um hobby, né? Você entende, né, Fábio? Não era tipo, eu vou me profissionalizar, não era isso. Era um hobby, eu gosto muito, eu realmente quero estudar, mas eu não vou. Eu lembro até assim, o preço ele era equivalente a um carro popular na época. Uhum. E eu falei, gente, não é isso, né? Deixa para depois, né? Isso não vem agora. Então, eu falei, tá bom. Eu gosto de estudar, eu sempre fui muito autodidata, então eu vou lá, vou estudar do meu jeito, vou procurar, pesquisar. E só para reforçar, eu comecei a fazer o blog que eu comentei. Ele já passou por algumas transformações, ele começou como chá e poesia. E aí depois eu mudei ele, virou chá, arte e vida. E hoje ele está até online, é lá no Blogspot, mas está abandonadíssimo. E eu tenho hoje meu blog que está no yuri.com.br, mas se você pudesse olhar os 3 blogs, você vê como a gente muda, como amadurece, né? E eu vejo isso acontecendo em todo mundo que acontece no chá agora. Começa agora, eu falo assim, tá naquela primeira fase, aí depois amadurecer o trabalho, vai, né, vai caminhar. Então é muito bacana. Eu acho que esse caminho que eu acabei fazendo é, acaba respondendo a tua próxima pergunta do que a pessoa tem que ter para estudar sobre chá. Eu acho que o chá, apesar da gente ter o conceito do chá como uma bebida quente de qualquer planta aqui no Brasil, né, e muito na parte medicinal, eu acho que o chá em si, ele apresenta muitas coisas interessantes a serem exploradas, seja das infusões, que são essas plantas que eu comentei, ou seja do chá especial que vem da Camellia sinensis, que hoje a gente faz essa divisão. Desculpa se está com barulho, Não, vou não, parar um pouquinho. Aí não está passando, gente, não, desculpa, não deixa eu tem vou só problema. esperar que está um barulho insuportável aqui que está passando o carro. Acho que não Enfim, chegou, não. não passa, que bom, então bom saber que não vai. Bom, continuando, então, aí eu acho que assim, e o que eu acho que amarra essas pessoas com o tema para poder estudar são 2 coisas, na verdade. Ou a pessoa vai ter interesse comercial, ou ela realmente vai gostar muito, né, do tema. E eu acho assim, o estudar sobre chá é complexo, tá? Porque a gente acaba não, a gente não desconfia, mas tem muita história, é uma bebida milenar, então quando você começa a ver uma coisinha, é só a superfície, né, do assunto, quando a gente vê, vai lá para baixo, e é muito complexo. Então as pessoas nunca esperam isso. Muitas pessoas começam a estudar, elas chegam até a escola, elas estudam comigo e eu percebo que elas ficam chocadas de uma forma positiva de como tem muito mais coisa a aprender. Então, eu acho que isso é um pré-requisito, você ter essa predisposição de que o tema é complexo, que exige tempo e que você não vai conseguir aprender tudo que você acha que vai em uma semana. A coisa é muito mais embaixo, você precisa realmente se dedicar. Se você quer realmente ter uma informação, é um estudo para a vida, né? A gente, por exemplo, eu gosto muito de café, mas eu não sei nada de café, eu estudo o mínimo. Então, é só para vocês entenderem a comparação dos mundos. Assim, o chá eu caio de cabeça e fico assim o ano inteiro estudando, e mesmo assim eu não sei tudo. O café eu vou lá, dou uma paquerada, faço um cursinho aqui, faço um curso lá e fico satisfeita, porque eu não tenho mais tempo para ir além disso. Então é isso, eu acho que você acaba elegendo um tema principal para estudar e acaba tendo outros interesses ao redor. E para a parte comercial, e aí a gente tem diversos níveis de necessidade de conhecimento. Então, se a pessoa quer estudar sobre o chá, mas ele quer direcionar para uma parte de venda, importação, enfim, aí vai depender. Vai depender muito do quanto do que, né, que você trabalha especificamente, aí eu consigo dizer o quanto que você precisa estudar e o porquê. Mas, de forma geral, eu acho que em qualquer um dos casos, eu preciso deixar bem claro que o chá, para mim, é uma bebida diferente. Tá? Ela é diferente do vinho, ela é diferente do café, ela é diferente da cerveja, a comunidade é diferente.
E o que eu acho que interliga as pessoas que realmente estão na comunidade, fazem a comunidade caminhar, é o amor pela bebida. E eu acho que, assim, se você não tiver um mínimo de gosto do chá, você não vai entender a comunidade, tá? Você vai acabar trabalhando com uma área do chá que não é a área do pessoal que realmente gosta do chá especial em si, né? Você vai pegar, assim, uma parte de saúde, uma parte medicinal, e aí isso daí a gente tem no mercado de diversas outras formas e bebidas e produtos. Mas se você quer chegar no chá, na essência dele, você tem que gostar bastante. Você até adiantou já um pouco que seria o Ah, próximo é? bloco de perguntas. Tá, desculpa. Não, tô achei ótimo, que a gente vai linkando uma coisa com a outra. Que é isso, o Beleza. que você acha da evolução do mercado do chás no Brasil? Eu acho que, claro, a gente fala um pouco das infusões, mas eu acho que o importante principal também é ver que é o que tem uma diferença mais, digamos, do zero para um avanço, né? É a parte do chá especial, assim, o chá não especial, mas o chá enquanto Camellia sinensis mesmo, né? E Uhum, aí sim. também como que você acha que, assim, como você vê a fundação da Abechá podendo, né, ajudar a incrementar esse mercado e esse crescimento, assim, e aí especificamente também como que isso, essa questão da evolução do mercado com uma, né, atuação e a fundação da Abechá pode ajudar aí a aumentar a procura, né, por aulas especializadas, né, ou seja, focadas aí sim Tá, no chá enquanto Camélia tá, Sinensis. sim. Tá, entendi. Olha, o mercado de chá, para mim, ainda é bem estável, tá, aqui no Brasil. E eu falo isso porque eu vivi algumas situações, desde 2013 que eu ensino, eu não só ensino como eu dou consultoria. Hoje eu já não dou mais muita consultoria pelo volume de alunos que eu tenho, mas eu ajudo todos os alunos que estão com esse interesse de abrir negócio, né, ou que seja orientação para estudo de faculdade, enfim, eu consigo orientar, eu acabo orientando todo mundo, mas eu não dou mais as mesmas consultorias que eu dava antigamente. E com essa experiência, o que eu consegui entender é que o mercado de chás no Brasil tem os seus altos e baixos. Hoje, a gente está vendo um boom de chás, né? Só que para mim já é tipo o terceiro boom de chá que eu vejo acontecer desde que eu começo a trabalhar. Então todo mundo acha que não, agora o chá está na moda. Olha, o chá já teve, já foi, já voltou. Ele está crescendo de forma contínua mais leve, né? Não é que de repente ele vai estourar. E aí também a gente tem que fazer essa diferenciação do mercado. A gente tem os chás especiais, que é do que eu estou falando agora, e nós temos os chás industrializados, que é um outro mercado, tá? A gente não pode misturar os mercados. Chá industrializado, eu incluo o RTD, que é o Ready to Drink, né, os chás que estão prontos para beber, e esses fazem muito sucesso, e esses têm aumentado muito, porque é o que o ocidental está acostumado a tomar sem ter muito trabalho, né, então, chá de garrafa, solúvel e derivados, esses da indústria, a tendência de crescimento é sempre muito alta, porque são chás populares, com baixo custo, e aí isso sim é uma indústria que está sempre num contínuo crescimento, né? Os chás especiais é uma fatia à parte do mercado, tá? A gente não pode botar os dois juntos, eles não caminham dessa forma, né? No chá especial, que é o que eu ensino desde 2013 até hoje, o mercado começou tímido, ele cresceu, ele retraiu, cresceu e retraiu isso devido a crises que o país né, passou, quando tivemos problemas aí com o governo lá atrás, as pessoas acharam que o chá seria uma alternativa de um trabalho, já que estava rolando desemprego na época, e você percebe como não é a solução de todos os problemas, porque as pessoas abrem seus negócios e em pouco tempo elas já fecham. Então, isso aconteceu já duas vezes e agora a gente está na terceira onda, que para mim é essa da pandemia, que também acontece do mesmo jeito. Está tendo a crise, né? Está tendo problemas econômicos, as pessoas estão desempregadas e elas estão buscando no que investir agora. Além disso, a gente tem aí o crescimento da busca por saúde, por o autocuidado, está todo mundo preocupado aí com a saúde por causa da pandemia que está aí. Então, a gente acaba vendo o crescimento dessa indústria mais da parte terapêutica novamente. Consequentemente, a gente também acaba levando um pouco do chá especial, porque tem o bem-estar
né, de forma geral, não específica, né, não de forma alopática, né, vendo uma coisa mais inteiriça, que as pessoas acabam buscando também um hobby que traga, né, esse bem-estar, e o chá é uma opção muito boa. Então, a gente vê hoje aqui um crescimento, mas, novamente, as pessoas acabam entrando muito, se jogando muito no mercado, e passa um ano, elas percebem que não é tão simples assim. Então, o crescimento do nosso mercado, para mim, ele vai continuar sendo devagar e sempre. A gente vai ter essas modas acontecendo, mas a gente percebe que a cultura do chá é um pouco mais embaixo. E aí, para você fisgar o consumidor, né, ou o amante, o futuro amante dessa bebida, a gente tem que buscar raízes culturais que caibam com a nossa cultura brasileira. Enquanto a gente não vê um produto que seja nosso, né, que tenha um alinhamento com o que a gente tem no Brasil, eu acho um pouco difícil que essa cultura vá adiante. A gente vai olhar em outras bebidas que já estão no nosso mercado há mais tempo, e a gente percebe que teve um tempo de reconhecimento, de adaptação, de adaptação para o nosso mercado, de inserção de culturas diversas. Então, é tudo um caminhar, né? E nesse caminhar, eu acho que daí sim, depois de um tempo, a gente consegue inserir uma cultura de forma com bastante sucesso. E eu acho que a criação da Abechá vem meio que de encontro a isso, a partir de um certo momento em que a gente tem uma comunidade formada, né? Então a gente começou com nada, né? Lá atrás, anos atrás, aí o tempo foi caminhando, a gente começou a ter alguns amantes isolados da cultura, e até que chegou um momento que a gente formou uma comunidade, isso é inegável, a gente vê, hoje a gente vê as pessoas aí nas mídias sociais, a gente bate o olho, a gente conhece quase todo mundo. Estou falando que nós somos amigos, mas a gente conhece as pessoas, né? A gente fez uma comunidade e aí a gente está caminhando através dos anos e tem as pessoas, a gente consegue já trocar sobre chá, tem muita gente agora falando sobre chá em mídia social e é super bacana. Então, a gente vê que essa comunidade foi estabelecida. Só que agora a gente precisa se organizar. E para a gente poder se organizar, eu acho que nada mais justo que ter a criação da Abechá. Então, a Abechá culminou desse movimento em que havia 3 ou 4 grupos distintos falando sobre associação. E a gente acaba pegando, e eu estou comentando isso porque eu sou a sócia fundadora, né, da Abechá também, além de tudo, e eu ajudei nessa sensibilização que foi criada pré-criação. Então, juntando todas essas pequenas movimentações de associação que estavam acontecendo simultaneamente, a gente acabou juntando o interesse de todos e tentando afunilar em uma única coisa, que é a Abechá hoje. E a importância da Abechá para mim, hoje, atualmente, é que ela entre em esferas em que a sociedade comum não consegue. Então, por exemplo, eu, Yuri, sozinha, como uma pessoa física, eu não consigo fazer muita coisa, né? Além de propagar o gosto que eu tenho pelo chá. Eu, Yuri, como fundadora da Escola de Chá em Baú, aí eu já tenho um âmbito educacional, eu consigo atingir as pessoas e consigo cumprir um papel de disseminar informação. Agora, a Abechá, ela tem que estar acima de mim, de todos esses outros trabalhos. Ela tem que estar ali organizando e orquestrando coisas para que não só o meu trabalho de educação, mas que o trabalho de comércio, atacado, varejo, importação, tenha o seu trabalho também facilitado. Então, para mim, a Abechá hoje, ela tem que se inserir nessas esferas que estão acima do que eu consigo fazer, né, mesmo como uma pequena empresa, e níveis até governamentais mesmo, para conseguir trazer essa influência do chá de forma na cultura, assim, geral, seja ela política, né, seja ela de eventos sociais, e que fomente não só a educação, que ela fomente o consumo, que ela fomente também a venda, que ela ajude a mostrar para as pessoas a importância. Então, apesar de você ter comentado dessa coisa de ajudar a trazer mais pessoas interessadas na educação, eu acho que, na verdade, a Bechá ela consegue influenciar muito mais coisa, né? E ela tem que focar nisso. É a minha opinião, pelo menos. Ah, legal. Deixa eu só voltar aqui. E eu acho que aí você falou, né? Tendo uma estruturação do mercado e ela ajudando no próprio mercado, o número de pessoas que vão querer e vão se interessar em estudar aumenta, né? Diretamente. Exato.
Vamos pegar aqui e falar um pouco agora sobre a questão duas coisas, assim. Um é, conte aí alguma experiência emocionante com os alunos, algo que você tenha vivenciado, deve ter sido várias coisas. E aí, né, passando dessa questão aí de um momento de experiência emocionante, falando um pouco da questão do agora, que é, né, não tem como, a questão das aulas online. Como que você vê isso, um lado bom, um lado ruim, e um pouco como que a própria escola teve que se adaptar, né, acho que como todo mundo teve que se adaptar a essa situação aí de a gente vivendo já mais de um ano, né, de pandemia e onde o online acaba tomando conta. Olha, Fábio, de experiência emocionante tem várias, assim, de verdade. Eu posso garantir que teve uns anos que quase todo ano, todo mês que tinha aula, a gente chorava na aula. Não só eu, todos os alunos, porque a gente, assim, desde o começo, né, dos trabalhos aqui de educação, eu tento trazer aí a história do chá do Brasil, que é por onde eu acho que a gente tem que fazer a nossa ligação com o nosso público, né? O pessoal saber que no Brasil teve essa história é muito mais, é uma forma muito melhor de você conectar as pessoas de forma definitiva do que tentar trazer só um produto importado, né? Então, e claro, a história do Brasil passa pela imigração japonesa, da qual eu tenho extrema ligação, porque eu sou descendente. Então, toda vez que eu contava as histórias das famílias produtoras, acabava acontecendo cenas emocionantes, né? Porque assim, eu sempre falo assim, gente, eu não vou chorar, eu vou contar para você a história dessas famílias, porque é sempre sofrido, que tem os altos e baixos, toda aquela coisa da indústria querer fechar toda hora, né? Da luta aí das famílias lá de registro. E aí todo mundo acaba chorando, né? Então eu sempre tento segurar, eu sempre tento falar, não, gente, foi assim, assim, assado, eu tento passar de uma maneira bem, né? Não vou falar fria, né? Mas tentar deixar distante, mas não dá. Então, essa parte, quando a gente fala do chá brasileiro, para mim é sempre muito emocionante, que a gente acaba expondo, né? Realmente, vidas das famílias, as imigrações são sempre sofridas, né? Não só dos japoneses, né? De todos os outros países que acabaram, né, trazendo ou enviando sua população e eu acho que juntando todos esses pequenos fatos aí com os alunos, acaba que culminou assim uma coisa assim que aconteceu que realmente eu tenho até dificuldade para falar, desculpa se eu for chorar de novo, mas é que foi quando a gente foi lá para o Japão para fazer a palestra para os japoneses sobre o chá brasileiro. Foi muito emocionante. Eles queriam muito saber, eles me impressionaram, eles queriam saber sobre o chá, e não só sobre isso, sobre a imigração. Então, foi muito emocionante eu contar para eles o que aconteceu com os imigrantes no Brasil. Ai, desculpa. Enfim. É exatamente isso que você falou, né? É um momento total de emoção, né? E impacto. A gente nunca imagina que isso vai acontecer por causa do chá. Não, isso muito enfim. Porque tem muita... engraçado, na verdade, eu acho interessante, né? Engraçado. Tem muita... A gente fantasia e romantiza muita coisa no chá, em termos da história do chá. Só que a gente geralmente faz isso a partir de né, de quase da corte, né, do chá da tarde, da condessa não sei o quê e tal, e aquela coisa quase de conto da Disney, assim, né? Sim. E, na verdade, o chá é feito por essas pessoas, essa pessoa que faz essa migração, que é do campo, que é um produtor rural, que está ali vendo a planta, né, que tem uma praga que pode devastar uma ilha inteira e, de repente, começa a se plantar chá. Enfim, são essas histórias que são muito mais perto, né, assim, são muito mais humanas. São mais... as reais, né? Exatamente. E elas é que realmente emocionam, né? Elas que realmente... Pois é, porque envolve muito sofrimento, as pessoas não sabem, mas a indústria toda do chá, ela foi construída em cima de sofrimento, de guerras, né?
de golpes, né, que aconteceram por aí, como que eles chamaram, de espionagem industrial, enfim, aconteceu muita coisa que não é esse romantismo. E fora isso, eu acho também que o que eu comento, o pessoal lá no Oriente tem a língua dele e tem a cultura deles. Para essa informação chegar de forma correta para a gente aqui, que não fala a língua deles e está do outro lado do mundo, a informação vai sofrendo muita alteração. Então, eu já vi até a pessoas, assim, chineses, pessoas da indústria do chá, comentando que muitos especialistas aqui do Ocidente trouxeram informações erradas. E acaba se disseminando esse romantismo de como as coisas são feitas lá. E não é isso, não é isso que acontece lá, assim, não desse jeito, assim, cheio de flores, né? Então, faltam as minúcias, faltam todas essas informações. E aqui no Brasil, a gente teve bastante momentos, né? Não só com a imigração japonesa anterior também, o chá teve seus altos e baixos, porque o chá veio junto com os portugueses, né, na verdade. Então, teve aí toda essa parte também, teve a parte da escravidão, lá em Minas Gerais, em Ouro Preto foi muito sofrido também, as colhedeiras de chá, vidas extremamente sofridas, enfim, então tem tudo isso. E hoje no mundo a gente também tem, por exemplo, na Índia, na África, né, a gente sabe das histórias. Hoje tá aí, quem quiser pesquisar é só botar na internet aí que você encontra. Mas, enfim, são sempre histórias muito emocionantes. E além disso, agora também não posso deixar de falar outros momentos que são muito importantes, assim, muito emocionantes para mim, é na formação dos alunos. Quando eles concluem uma formação, para mim é extremamente valoroso. Quando a gente tem a certificação para os especialistas em degustação, que o Fábio até sabe que ele passou. Quando os alunos se formam, tem gente que eu choro, porque é muito emocionante. Você fica um ano ali com a pessoa, você vê ela no começo, ela não sabe nada, o paladar dela não é bom, né? Ela nunca se desafiou. E ela vai e topa o desafio depois de um ano estudando, né? Você acompanha ela, é outra pessoa. Então, para mim, é muito emocionante também. Eu choro igual. Que mais que eu preciso? Tem mais pergunta? Eu Não, esqueci o resto. da questão. Não, essa foi ótima, eu achei muito boa essa colocação toda. A questão do online, como que Ah, sim, boa. você acaba. Bom, desculpa, eu acabo respondendo muito compridos, aí eu perco. Bom, online, online assim, né? Tem a parte boa e tem a parte ruim, certamente. Uh, eu sempre prezei muito pelo presencial, sempre. Tanto que os cursos, eu sempre fiz questão de trazer todo mundo até aqui em São Bento do Sapucaí, sempre usar aqui as instalações da escola, sempre conhecer um lugar diferente, porque eu acho que faz parte da cultura do chá isso. Só que um pouquinho antes de começar a pandemia, no começo de 2019, eu já estava com o planejamento, na verdade, de começar a utilizar o sistema de EAD. Por quê? Porque eu percebi, porque assim, os cursos da escola foram evoluindo, né? Eles foram melhorando, eu fui atendendo os pedidos dos alunos, eu fui vendo as dificuldades dos alunos, e eu fui transformando os cursos e aumentando a grade de cursos que não davam uma formação, né? A gente só fazia os cursos de forma avulsa. A partir de 2019, eu quis implementar já o EAD, independente da pandemia, porque o que eu tinha percebido, eu cheguei num momento que as pessoas vêm para cá e ficam geralmente o final de semana. Aí, um final de semana estava ficando muito curto para todas as vivências que eu considero extremamente necessárias de serem feitas. E aí, a parte teórica, eu pensei, a parte teórica pode ir para um EAD tranquilamente e vai me salvar tempo para as pessoas virem até aqui e fazerem apenas a parte prática, que é o que eu não consigo fazer no online. Então, no início de 2019 e 2019 inteiro, quem estava vindo fazer os cursos da escola já fazia online metade do curso, que era a parte teórica, histórica, e quando chegava aqui, a gente fazia só a parte prática. E aí eu estava achando já bacana, falei, legal, agora dá para, né, ampliar, botar mais cursos práticos e cabe ainda no final de semana. E aí chegou 2020, né? Aí 2020 chegou com tudo que a gente tinha direito. Enfim, e aí
essa pequena transformação, sem querer, acabou virando a principal do ano e que está vindo até agora, 2021. Então, felizmente, porque eu já tinha iniciado o processo de passar coisas para o sistema online, eu tive a sorte de estar já meio que me familiarizando, e o que eu tive que fazer, na verdade, foi, de alguma maneira, colocar tudo que eu tinha feito de parte prática no sistema online. Então, acabou que daí toda a formação que a gente tem hoje do título de especialista em chá nível 1 é 100% online. No começo eu relutei bastante. Eu sei que o Fábio me conhece e eu fiquei muito assim, porque, gente, eu juro que eu sou super do presencial, porque eu acho que tem algumas experiências que realmente não são possíveis de se fazer online. Mas aí no nível 1, a gente demorou para soltar o nível 1 online, porque eu quebrei muita cabeça, eu tentei fazer da melhor forma possível, para que os alunos não sofressem com a diferença do presencial com o online. Então, a gente pensou muito, a gente estruturou muito bem, e aí chegamos num formato que eu fiquei satisfeita. Que eu falei, não, tudo bem, se for assim no online, eu acho que funciona. E aí eu testei novamente com algumas pessoas, e como o feedback foi bom, eu falei, então tá bom, então eu acho que o nível 1 deu certo. E aí, novamente, reuni bastante coisa teórica, tentei jogar a maioria, né, nesse primeiro contato, mas como a gente dividiu a nossa formação em nível 1, nível 2, nível 3, aí agora o nível 2 e o nível 3, infelizmente, não tem como. Eu não vou abrir mão desses cursos online, porque não dá. É impossível a gente fazer o treinamento de preparos, tá junto, degustando junto, o mesmo chá preparado vindo de uma única chaleira, não tem como substituir você ir lá no Chazal, visitar a Pedra do Baú, não tem como você vir aqui botar a mão na panela para processar o chá, não tem substituto. Então, isso eu estou segurando e vou continuar segurando até o tempo que for necessário, prezando a qualidade, novamente, assim, prezando a experiência que o aluno vai ter. Para mim, assim, é muito mais fácil chegar e falar, não, vamos fazer tudo online, tudo bem, não tem problema, pode fazer online, depois eles vão em algum lugar e aí vem isso ao vivo. Não, não é assim. Então, é difícil e eu tive que pesar. Então, hoje a gente fez isso, a gente segurou o que é essencial mesmo, e o que eu consigo dar online, eu estou dando, e estou complementando com outros cursos que eu percebo que eu consigo repassar a informação e não vai ter perda. Quem conhece o que eu faço sabe que eu sou muito exigente, eu sou muito chata mesmo, e eu só gosto de fazer o trabalho certo quando eu tenho certeza que ele vai ser repassado. Então, por isso que E tem muita gente que chora assim, mas Yuri, libera aí os outros níveis. Gente, desculpa, mas não dá. Tá? A minha consciência, eu não vou conseguir dormir, botar minha cabeça no travesseiro sabendo que eu passei uma coisa mais ou menos, não dá. Então, eu vou segurar o quanto for necessário, e por isso eu peço para as pessoas, eu acho que tem que ter um planejamento de vocês mesmos, o quanto precisa de informação, se precisa realmente de tudo isso de informação agora, porque, conforme eu falei, a gente estuda um pouco e a gente vê que dá para estudar muito mais. E tem muita coisa que você consegue estudar por si. Eu sei que tem pessoas com mais tempo hoje, né? As pessoas estão mais em casa. Aproveitem esse momento para fazer pesquisas também, para estudar por si. Enfim, mas eu acho que hoje é isso, né? A parte ruim que eu vejo do online, para mim, enquanto instrutora, é que nos cursos presenciais eu acabo conhecendo todos os alunos. Então, para mim é muito bom, porque eu conheço as pessoas, eu sei o que elas querem, o que interessa mais, o que interessa menos. Eu crio uma certa intimidade que hoje no online eu não consigo. Hoje eu vejo um nome, né, no sistema, às vezes o aluno tem dúvida em contato, eu consigo conversar mais, mas tem muita gente que nem conversa, então Nem acaba passando aparece a imagem, né? batido. Fica só a bolinha Isso, fechada ali. então às vezes passa batido, e isso eu lamento, porque parte do meu trabalho é conhecer o aluno e sempre tentar mandar mais informações a respeito do interesse dele. E quando a gente não cria essa pequena intimidade, esse pequeno laço, daí acaba meio que passando despercebido mesmo. Não, legal. É importante, eu acho que
por isso que você também dividiu a formação na escola em etapas, né? Não é só uma titulação, só um curso, é realmente uma ideia de uma progressão, Isso, ou seja, que tem essas opções que são online, exato. você pode Porque eu continuar. falei, se você começa a estudar, você pode ficar a vida inteira estudando e você não vai saber tudo. Eu não sei tudo, o Fábio não sabe tudo, e a gente estudou bastante, né, Fábio? Então, o que acontece assim, é você tentar dividir e, de uma certa forma, estimular que as pessoas também avaliem se precisa saber tantas coisas, ainda mais por exemplo, uma pessoa de interesse comercial, eu falo, ela não precisa saber tudo para você começar a trabalhar com chás. Tem um mínimo e tem a formação para quem realmente quer se mostrar como um profissional, investir na área do chá especial. Mas às vezes é uma cafeteria que quer ter um chá ali para servir. Essa pessoa não precisa saber tudo, né? Não precisa fazer uma formação completa, a não ser que ela realmente tenha o gosto e o prazer de saber, né? Se ela sentir necessidade, se ela só atende um público especializado em chás especiais. Mas se é uma cafeteria assim, que a maioria do público é de café e vai servir um, sabe, tem todo um limite, é avaliar e sentir. Então, a ideia é realmente não sobrecarregar as pessoas, né? Porque a gente também sabe que tem muita coisa que, olha, mais hoje em dia com essa crise, né? Você vai botar o seu dinheiro, você pesa. Eu acho que é super importante você saber o que você está pagando hoje. Vale muito, né? Agora essa troca do que eu estou pagando e o que eu estou recebendo em troca. Então, quando se divide, também a ideia é essa, que as pessoas possam fazer um pouco agora, se planejar para talvez daqui 1 ano, 2 anos, a escola, pelo menos, a gente não vai para lugar nenhum, a gente continua aqui para sempre. Então, as pessoas não precisam ter, eu falo, não tenha pressa. Eu, na verdade, eu não gosto de aluno apressado, eu acho que tem que fazer no tempo certo, tem que digerir, o aproveitamento é muito melhor, né? Eu sei, eu recebi esse conselho em 2016. Tá vendo? E nem tanto estamos em Eu tô 2021 e aí aqui. você está ainda estudando, Exatamente. viu? Não foi bom? Foi ótimo, eu achei muito bom. Mudar um pouco agora de tema, eu vou até trocar aqui a ordem, porque eu acho que vai casar com isso que você já vinha falando, né? Você falou da questão Uhum. comercial, e aí é isso um pouco. Como que as lojas de chá podem ajudar na educação das escolas, né, das instituições, né, de chá, e na educação sobre o chá, eu acho que, na verdade, né, de modo geral. E aí, pegando um pouco nessa área comercial, uma coisa que se fala muito que é a questão da profissão de sommelier, né? Eu sei que não é exatamente o foco da escola, mas assim, né, que a profissão de sommelier ela é regulamentada no Brasil, não na questão do chá, né? Mas De aí como que vinho, você né? De bebidas e, alcoólicas. e aí como que você vê então acho que esses dois lugares comerciais, como que as lojas podem ajudar, né? Na educação sobre chá e como também esse profissional pode ajudar a incrementar, valorizar o próprio consumo e difundir, né? Enfim, o mundo, a cultura e a educação também sobre chás. Tá. Ahn, Bem profunda essa pergunta, né, Fábio? Eu juntei E- duas que eu achei que, ainda mais como o papo foi isso, né? Você foi chegando a essa questão da formação para quem quer atuar no mercado, e eu acho que são duas formas de atuação no mercado muito claras. Uma seria o profissional de sommelier, enquanto profissão, e aí até uma distinção do que é a formação e a profissão em si, em termos do chá, né? E essa outra coisa que você falou, da questão da loja, né? Eu acho que eles têm Sim, papéis muito interessantes, muito importantes na própria, né, como que eles podem propagar a própria educação de chá, porque é eles que estão em contato direto, geralmente com sim, os com os consumidores. clientes, com os consumidores finais, sim, não, com certeza. Como que você vê um É, pouco assim, isso? é que assim, é complicado a gente falar, juntar Ah, essa parte só. comercial. E por que então assim que a escola opta por uma titulação em especialista e não em sommelier? Eu acho que entra na especificidade da Tá, escola aí um pouco disso também. tá. Deixa eu ver se eu vou conseguir responder tudo. Qualquer coisa você me lembra de nova pergunta, mas eu vou começar pelo negócio da loja. É, as lojas, elas realmente são extremamente essenciais porque elas têm o contato direto com o consumidor.
Só que a gente está falando assim de lojas, então lojas elas têm esse papel comercial. Então, uma coisa que a loja poderia ajudar é não trazer a desinformação simplesmente pela venda, que isso que é uma coisa que acaba prejudicando a cultura do chá de uma forma geral, né? Eu sei, gente, eu juro, eu sei que as pessoas precisam vender, eu sei que as pessoas precisam ganhar o seu dinheiro, e eu não sou contra isso. Eu acho que todo mundo tem que ter a compensação por um trabalho, mas eu acho que a gente tem que ser transparente, tá? A gente tem que tentar vender um produto de forma idônea, é um mínimo, assim, né? Então, quando a gente fala de lojas, a principal coisa que eu consigo pensar é que elas não tragam desinformação. Todas as informações, elas são válidas, tá? Se a pessoa começar aquela pequena educação na loja, porque o vendedor explicou uma coisa e a pessoa achou o máximo, eu acho fantástico. Mas eu acho ruim as pessoas quererem explicar coisas que elas não sabem e acabar, né, passando informação que não é coerente. Então, é assim, hoje em dia eu vejo alguns estabelecimentos, assim, alguns são especializados na área de chá, né, esses chás especiais, e os outros acabam vendendo como um produto a mais numa gama de outros produtos. Esses, geralmente, eles não investem muito nessa parte de conhecimento, né, então, e aí os especializados, sim. Então, quando você tem uma loja especializada, eu acho vital que as pessoas que trabalham, pelo menos o gerente, que ele tenha um conhecimento um pouco mais aprofundado, pois o cliente ele vai chegar e vai perguntar para a atendente com certeza não vai saber, que é o que acontece na realidade do nosso Brasil, e aí ela vai talvez buscar o gerente, ou talvez ela tenha que ter uma orientação de falar, olha, não comente, porque, né, se der uma informação errada, a pessoa levar isso para casa, né, imagina como é que é. Você sabe, a informação vai se multiplicando, né, a pessoa vai repassando informação errada facilmente. Então, para a gente que trabalha com educação, eu sinto um desafio que é corrigir informações que são equivocadas. Tem muitas pessoas que chegam no curso com uma afirmação já na ponta da língua, mas é isso. Daí, gente, é relativo. Você não pode, não tá, né? Não é aquela coisa que está cimentada. Não é assim a informação. Tudo depende. Nossa, ainda mais no mercado de chá. Tudo depende, tudo. Mudou o país, mudou a coisa, sabe? Então, varia muito. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá? Fora isso, eu acho que as lojas, elas trazer produtos de origem, valorizar, né, toda essa cadeia produtiva, eu acho que colabora para as pessoas terem mais curiosidade de saber, mas por que que esse chá é mais caro? Por que que esse chá é especial? Sabe? Eu acho que isso acaba também atraindo o público para eles entenderem, valorizar. Então, a loja, para mim, ela é vital, ela tem que existir, e ela praticando essa transparência de informação e, certamente, dentro do possível, praticando valores, né, para o nosso Brasil, eu acho que ajuda muito a disseminar, mas tem muita coisa que é importada, né, até eu, como aqui na escola, eu sinto, ainda mais agora que o dólar foi lá para as cucuias, né? Então a gente acaba sentindo o peso, né, de ter que repassar valores, quando ter que repassar. Então, assim, para ajudar a trabalhar com essas coisas que são todas importadas, eu também entendo que é uma dificuldade, e também, então, acaba aproveitando para falar, ajudem a incentivar o mercado interno, não o mercado de produção mesmo, os produtores, porque isso ajuda a gente a popularizar uma coisa com um valor um pouco mais em conta por ser um produto nacional. Então, o que as lojas vai atrás de ver o que está acontecendo aqui no Brasil de produção de chá especial mesmo, sabe? Eu acho que isso ajuda bastante. Eu sei que às vezes o enfoque é muito na coisa importada, mas nesses tempos talvez seja uma solução bem praticável. E aí, sobre profissionais, né? Eu acho assim que uma profissão, que nem você deu de exemplo do sommelier, que é o sommelier de vinho, né? Que o original, né? A gente usava o termo sommelier, não precisava falar que era sommelier de vinho, né? Sommelier está subentendido que é o sommelier de vinho e de bebidas alcoólicas, que a gente tem já super um mercado tradicional. Eu acho que essa profissão, assim como
a do barista, que também é reconhecido, eles tiveram esse reconhecido, gente, quando a gente fala reconhecido, é reconhecimento pelo governo, tá? Não é a gente reconhece todo mundo, mas o governo em si, ele tem lá umas classificações do que são profissões, né? Que são realmente conhecidas a nível nacional. Então, tanto sommelier quanto barista, eles têm esse reconhecimento oficial, porque é uma consequência. Eu acho que é uma consequência do volume, né, do trabalho e do mercado. E eu acho que, seja lá qual for a titulação que o chá for adotar, isso acontece de forma natural quando você vê a saturação de profissionais, né? O consumidor já totalmente ter abraçado essa causa do chá especial. Aí é uma decorrência disso. E eu acho que enquanto a gente não tiver esse mercado, eu acho que, sinceramente, o reconhecimento de um profissional da área do chá não é necessário, tá? Eu estou sendo super sincera, que é outra das minhas qualidades, de verdade, porque o mercado é muito pequeno. O mercado ainda é muito pequeno para a gente forçar a ter um reconhecimento. Eu acho que reconhecimento acaba tendo com o passar do tempo, né, com o volume realmente de profissionais decorrentes da demanda. Então, se hoje a gente não precisa, ok, né? Aí daqui passa um tempo, não, e agora tem, assim, né, uma procura máxima de profissionais só para achar. Então, ok, então vamos buscar, vamos lutar, e vamos pegar associação, vamos se movimentar para correr atrás disso. Só que hoje, dando bem a realidade, assim, para todo mundo, no mundo inteiro a gente não tem, né, essa desculpa, nessa parte ocidental, a gente ainda não tem esse reconhecimento de forma geral. Se a gente olhar, por exemplo, na China, no Japão, lá eles já têm essa profissão intitulada pelo governo, tá? Porque é muito tradicional para eles, então o próprio governo faz o treinamento, né, do profissional que já sai com o seu título. Aqui, desse lado, que a gente tem muito mais o café e essas outras bebidas adiante, não existe um profissional para a área do chá, até porque os chás hoje, na maioria dos casos, eles são servidos por baristas, né, em cafeterias. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Lá na Europa, quando você tem assim um profissional de chá, que é, sei lá, numa casa de chá, estilo inglesa, ou num hotel que seria o mais tradicional, esses profissionais, eles passam novamente por um treinamento da casa. Então, não é que eles estão confiando na titulação que existe no mercado, porque não existe uma padronização de mercado, né? A gente sabe que hoje nós temos cursos de especialização aí, sommelier, tea blender, pode ter 5 horas e pode ter 50 horas, não tem um padrão no mundo. Então, quando existe uma necessidade profissional lá fora, a empresa pega o profissional e treina novamente a pessoa do zero para que ela chegue no patamar de conhecimento que eles exigem. Então, por isso que é difícil a gente falar sobre isso, sabe? De querer ter reconhecimento da profissão. Eu acho que ainda tem um mercado aí a se galgar antes. Eu acho que nós aqui no Brasil, eu percebo desde o início, a gente sempre está querendo botar o carro na frente dos bois no chá, em tudo. A gente está querendo atropelar e sair correndo, e eu percebo que falta um pouco do passar do tempo, do amadurecimento, dos profissionais se sentirem profissionais de verdade. Então, eu acho que ainda temos que deixar o tempo amadurecer esses nossos profissionais para a gente ter um quórum, para a gente realmente ter uma representatividade boa. Hoje eu não acho que a gente está pronto para muita coisa. Então, eu acho que a gente tem que ir com bastante parcimônia. E o fato da escola de chá usar o título de especialista em chá foi justamente tendo essa liberdade que tem no mercado de chás, eu escolhi o título que é dado no Oriente, que para mim eu tento buscar o que é da fonte. Então, se eu trabalho com o chá e o chá vem do Oriente, eu vou tentar seguir ao máximo o que eles têm ali, tá? Porque a gente tem diversas releituras que são muito legais, né, que foram feitas aí no mundo inteiro,
Mas se a gente quer tentar buscar a origem do chá, estudar a sua história, a sua cultura original, como aconteceu, como foi repassado pelo mundo, então a gente busca da fonte. E a fonte, para mim, é China, Japão, Coreia não muito, que é meio moderno, mas eu digo ali, naquela partezinha é onde aconteceu o desenvolvimento da planta do chá e, consequentemente, do que a gente está tendo hoje. E aí, o título de especialista em chá condiz com o que é dado lá na China, Japão, enfim, ali da região. O título que é utilizado muito no Brasil, que é de sommelier, já é uma visão adaptada do ocidental para forçar uma cultura que existe aqui de uma outra cultura que é do Oriente. Então, como eu tenho essa visão que é da escola, acabou preservando essa titulação de lá. Mas vou comentar, assim, eu acho que o título é o que menos importa, Fábio. Eu acho que o que importa aqui é a gente realmente ter profissionais com bom conhecimento, com boa exposição, com busca do interesse de informação da fonte mesmo, né? Tentar por si só criar a sua especialização, né, buscar um caminho, porque o chá é tão vasto, eu quero me especializar em chás chineses, chás japoneses, eu gosto da Índia, não, eu gosto do chá da tarde inglês, então eu acho que a gente precisa de profissionais aí para tudo quanto é área, independente do título, sabe? Para mim isso é um detalhe, eu acho que a gente tem que focar muito mais no conteúdo que está sendo repassado para o pessoal, para os alunos, do que na certificação. E essa coisa de ter a certificação também é uma busca muito imediatista, né, das pessoas aqui que querem, é que nem você se formar na faculdade. Imagina, você forma na faculdade, você é um profissional pronto, a gente não é. A gente a gente começa, né, na verdade. Então é só você transferir esse mesmo pensamento para o chá. Você vai fazer um curso, você não sai de lá um profissional. Você ganha um conhecimento, mas cabe a você continuar e se estabelecer como um bom profissional. E aí vai muito, eu acho que da experiência pessoal mesmo, da pessoa, que ela considera ser suficiente ou não. Legal. Dá para discutir várias questões assim, mas Isso, não, dá para ficar o mês inteiro, é, vamos é, fazer aí a entrevista do mês todo. exato. Mas acho que sim, resumindo um pouco, pegando essa questão da importância, na verdade, então, a importância não é a titulação, mas sim a como a pessoa constrói a sua formação. E aí eu acho que Sim, principalmente a responsabilidade que ela vai ter na isso. atuação posterior de promover e divulgar essas informações. Exato. Eu acho muito importante isso que você comentou, até bem lembrado. Eu acho que quem propaga informação tem um dever, que é saber, e saber bem, né, antes de repassar a informação. Eu acho que quem trabalha especificamente em educação, até, né, porque hoje em dia eu vejo diversas pessoas fazendo pequenas educações em mídia social, e eu entendo que é uma coisa comercial, que acaba tendo uma necessidade para chamar o público, né, e aí essas pequenas pessoas que caem nessa coisa da loja, né, que eu falo, só não faça desinformação. Todo o resto é permitido, eu adoro, eu acho fantástico e ajuda pra caramba, mas aí quando você pega instituições de ensino de chá, aí sim eu acho que cabe aí ter um pouco mais de cuidado no que está sendo propagado, porque é aquilo. Às vezes a pessoa ouve e vai levar para o resto da vida. Tem gente que não faz 2, 3 cursos, 3 formações de chá, ela vai fazer só uma e vai confiar no que aprendeu ali. Então a gente precisa saber. É inerente a quem está trabalhando com educação e saber assim muita pesquisa, tá? Porque a gente sabe que tem todos os tons de cinza aí em uma informação única, então a gente tem que responder de uma forma que não ofenda alguma das versões. Legal. Ele está chegando aqui no final. E aí, quais são os planos, então, da Escola de Chá para 2021? Ixi. Bom, a gente tem várias coisas, né? Felizmente aqui ideias não faltam, o problema é sempre, né, fazer com o tempo. Mas, bom, esse ano a gente está aí ainda no online, né? A formação de especialista em chá nível 1 está 100% online para o pessoal.
A gente fez a agenda já para o nível 2 e nível 3, mas a gente está trabalhando aí conforme a pandemia permite, então eu já tive que adiar, né, as datas, infelizmente. E isso, pessoal, quando eu falo de adiar, é para proteger vocês, na verdade, porque vocês sabem que vocês vão ter que fazer uma viagem, vocês vão ter que vir até aqui, né, no ambiente com outras pessoas. E aqui a cidade ainda está num momento bem complicado, infelizmente aqui está crescendo, né, os casos, enfim, então a gente acaba pensando nisso tudo. E aí a gente, infelizmente, adiamos já para o segundo semestre, mas eu ainda tenho muita esperança que esses cursos vão sim acontecer, né, a gente está aí torcendo pela melhora da situação. Fora isso, a gente vai continuar com os webinários, os workshops, a gente tem masterclasses agendadas, também planejadas ao longo do ano. A gente está já com uma agenda meio que para o ano inteiro, assim, de pequenos eventos. E fora isso, no próximo semestre a gente vai ter também a novidade que é a formação de T-Blender, que vai ser também 100% online. Eu acho que basicamente é isso. A gente está tentando cobrir um pouquinho de tudo e, felizmente, estamos seguindo aí com essa coisa do online. Eu não tinha muita intimidade, acabei aprendendo na marra, né? Então, Teve uma é reformulação isso. também da formação em degustação, né? Isso, o clube já ele tá seguindo já normalmente, mas a gente fez uma diferenciação. O clube de degustação é para quem começa a estudar a formação especialista no nível 1 e quer se aprofundar só nessa parte de degustação, porque não dá para você dar tudo junto num curso só, gente. Só a parte de degustação é uma vida mesmo. Até conhecer os chás, entender as diferenças, a fazer avaliação de forma minuciosa, então a gente separou numa formação à parte. E aí, esse clube, hoje em dia a gente abriu a fase, são 4 fases, tá? Então a fase 1 são sessões abertas que os alunos que querem melhorar, mas não necessariamente querem a certificação, né, para concluir durante o ano, que quer só melhorar um pouco nessa parte de análise, então a gente tem aí sessões abertas para os alunos, mas a formação continua intacta, aliás, eu não sei quando que essa entrevista vai para o ar, mas a gente só está demorando, já vou aproveitar para me desculpar, a gente só está demorando em fazer isso porque justamente o fornecimento de chá foi meio que prejudicado para a gente por causa da pandemia, né, tudo importado, então agora que a gente começa a receber os chás que a gente estava precisando, mas tem essa formação, então a gente tem a formação de especialista em chá nível 1, 2, 3, a gente tem esse especialista em degustação, e no próximo semestre a gente vai ter o de T-Blender. Estava mutado aqui. Queria, antes de mais nada, agradecer a Bechá por proporcionar essa entrevista. E aí, né, dei sorte de ser sorteado para entrevistar a Yuri, que é Dei minha sorte mestra porque é uma também. pessoa conhecida, é bom, né? Né? Não, mais do que isso. Acho que conhecido ali, todo mundo se conhece, mas, de fato, a Yuri é minha mestra aí, que tal, de formação. Ah, Fábio, para. E agradecer, enfim, a Yuri e a escola também pela oportunidade de compartilhar com a gente. E aí, não sei, quer deixar uma mensagem, um comentário final, deixar essa entrevista? Eu acho que é legal, assim, Fábio. Primeiro, obrigada, Bichá, pela oportunidade. Eu sei que é difícil trabalhar, né, no mercado de chás do Brasil, como eu acabei de comentar, eu sei que ainda é um pouco bagunçar, é um super desafio, eu tenho certeza. Então, agradeço bastante pelo trabalho que está sendo feito, agradeço pelo papo aqui com o Fábio também. E eu tenho, sim, uma mensagem, porque eu acho que, assim, enquanto eu estou lá na escola, eu tenho uma abrangência para o meu público. Eu vou aproveitar agora para fazer um pedido para todo mundo, para a nossa comunidade de forma geral. Eu acho que a gente está nesse momento, não estou falando só do momento de pandemia, mas a gente está num momento da comunidade do chá em que a gente precisa de um direcionamento e precisamos de uma união. Então, o meu recado final é isso, é pedir para as pessoas. Tem muita gente nova entrando toda hora, e tem o pessoal já mais antigo, que a gente já se conhece, mas eu acho que é legal a gente tentar fomentar isso. A gente tem que abraçar as pessoas novas que acabam chegando no mercado,
porque como eu tenho contato com os alunos, eu entendo o que está, eu consigo ver os problemas de cada um. Então, a gente não pode ser taxado como uma comunidade fechada. E está acontecendo isso, tá? Então, a gente tem que abrir as portas para as pessoas novas, porque elas fazem parte do nosso futuro, né? Como chá especial. E ao contrário agora, o recado para esse pessoal novo que está chegando é que vocês pesquisem o mercado do Brasil que já aconteceu, que vocês vejam que já existem pessoas trabalhando. Eu acho que a gente tem que entrar no mercado com um certo respeito ao que tem sido feito, né? O que já existe há um tempo atrás, e tentar ajudar a construir e solidificar o mercado, porque se a gente não fizer eu falo mercado, mas ao mesmo tempo que eu falo comunidade, tá? Porque como eu não trabalho de forma comercial, o que eu prezo é a comunidade de forma geral. Então, eu acho que, assim, para mim é muito mais gostoso trabalhar num ambiente em que as pessoas se respeitam, né, e que a gente pode fazer trocas, né? Eu gosto de ter colegas de trabalho e não concorrentes. Eu acho que a palavra concorrente é muito pesada e a gente está inserido numa sociedade extremamente capitalista, mas isso não quer dizer que a gente tem que seguir os moldes. A gente consegue trabalhar, a gente consegue ganhar. O Brasil é enorme, gente. A gente consegue respeitar o colega de trabalho e a gente consegue fazer uma comunidade muito boa. Então, eu quero trabalhar numa comunidade, eu não quero trabalhar num mercado que está todo mundo guerreando por alguma coisa. Então, meu recado é esse, para que os mais antigos abracem os novos e que os novos respeitem os antigos. E eu acho que assim a gente consegue ir criando essa harmonia que a gente precisa até para que a Abechá consiga trabalhar de uma forma mais ampla, né? Que a gente consiga organizar, né? Mostrar nossa relevância e assim a gente vai conseguir pensar, em titulação, em não sei o que mais que, sabe? Sabe? Aí todas essas coisas que a gente comentou, que eu falei que está muito cedo, é porque falta isso. A partir do momento que isso estiver consolidado, aí sim a gente parte para as outras coisas. Então, meu recado é esse, que a gente faça uma comunidade harmônica e sem ser utópica, porque eu sou super pé no chão, tá? É simplesmente vocês saberem que é possível, mesmo nessa nossa sociedade, é só a gente querer. Eu ouço muitas pessoas me falarem, Yuri, mas é assim mesmo, o mercado é assim. Ok, você acredita nisso, eu não acredito nisso, o mercado pode ser melhor. E eu acho que se cada um não começar a tentar melhorar, realmente vai ser isso, para sempre. Vai ser igual aos outros mercados que a gente vê que a concorrência é desrespeitosa. Então, vamos tentar construir uma comunidade bacana. Que o chá especial chegue, que ele fique, né? Que a gente não dependa só dos industrializados para falar que nós gostamos de chá, porque hoje é isso que representa a gente na maioria das vezes, que a gente consiga implementar essa cultura de forma muito bem sucedida, com os valores que as outras bebidas já estão aí hoje têm e que demoraram muito tempo para conseguir estabelecer. Então, que a gente continue trabalhando, que a gente aprenda com tudo que eles passaram, que a gente pegue essa experiência e tente não fazer os mesmos erros e que a gente consiga encurtar, mas com qualidade, não atropelar. E é isso, Fábio. Ótimo, muito obrigado, Yuri. E aí, até a próxima, gente. Obrigada, gente. Até mais.